Bom dia pessoal do Instagram, bom dia o pessoal aqui do Google Meet. Mais uma vez a gente está aqui juntos, estamos juntas para poder continuar a nossa série de encontros. Estamos falando sobre o Espírito Santo. É uma série de 7 encontros que a gente tinha, que nós a gente se propôs a fazer. Não é uma campanha, embora pareça, mas é para a gente poder ter tempo de sobra para tirarmos dúvidas, entrarmos nos textos, sem pressa, com tranquilidade, com sossego, né? A ideia é nesse tempo a gente poder mexer em algumas coisas que normalmente a gente não costuma mexer. Então a gente fica sempre naqueles mesmos textos, nos mesmos textos clássicos, e esquece que o Espírito Santo ele vai muito além daquele texto clássico que a gente leu no domingo passado, que é Atos 2. E hoje a gente vai começar a mexer em outros textos, tá bom? Então a ideia é essa. Da aula anterior eu preciso lembrar 3 coisinhas. Mas vamos orar primeiro, vamos agradecer ao Senhor, porque estamos todos aqui, todas juntas. Você que está aí no Instagram, no Face, você do Google Meet, pensa aí naquilo que o Senhor, que você quer que o Senhor mexa, dê a sua, vamos dizer assim, põe a sua mão num problema, numa situação. Se você tem algum parente que está sofrendo por conta da pandemia, seja sofrimento por conta da saúde em si, seja sofrimento por conta da economia que travou muita coisa, muita gente está passando muita dificuldade, ou alguma outra situação que você tem, coloque aí diante do Senhor, nós vamos orar. Amém? Coloque aí. Pai Santo, nessa manhã nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Então, Pai, onde esse sinal alcançar, cada casa, cada sala, cada quarto, cada cômodo, Senhor, em cada aparelho, em cada tablet, em cada celular, seja numa televisão, seja, Senhor, num gadget qualquer, nós Te pedimos em nome de Jesus que a Tua presença e o Teu Espírito Santo seja com cada um, e indo de encontro, Senhor, a essa situação específica que esse meu irmão, essa minha irmã, esse ouvinte está colocando diante do Senhor. E é em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, não por nossos méritos, porque nós de nós mesmos não temos absolutamente nada a merecer. Mas é por Tua graça, por Teu cuidado, por Teu amor. Por isso, em nome de Jesus, nós Te suplicamos pelas famílias que estão enlutadas, Te suplicamos conforto, consolo no Teu Espírito Santo, Te suplicamos, Pai querido, pelas famílias que passam dificuldades financeiras por conta da pandemia. Te pedimos, Pai querido, por aquelas famílias que têm parentes, sejam internados ou seja em tratamento da Covid. Pai, em nome de Jesus, nós Te suplicamos restauração. E olha, Pai, por todas as outras situações e circunstâncias que cada um vive hoje, nós Te pedimos, Espírito Santo, a Tua ação milagrosa, de modo que esse irmão, essa irmã, esse ouvinte, saiba que o Senhor é aquele que caminha junto com a gente. Pai, nós em nome de Jesus Te agradecemos nessa manhã, Te agradecemos e Te louvamos. Amém e amém. Benção. Querido, querida, do encontro anterior, eu preciso lembrar 3 coisas como eu tinha falado. A primeira é o que eu chamo de preliminares, né? A aula passada, o encontro passado, ele ficou gravado lá no Facebook. Ficou gravado lá na nossa página, né? Então, se você quiser assistir aquela aula sem cortes, como está lá ainda, sem edição, sem nada, você vai lá e assista. Porque
falei nas preliminares de 3 coisas que eu julgo muito importantes, né? A primeira foi que o texto, o nosso roteiro vai ser em cima da Bíblia, do Novo Testamento para o Antigo Testamento, usando os hiperlinks ou as referências. A gente também disse, como uma forma de disclaimer, de olha, atenção, presta atenção no que eu estou te dizendo. A Bíblia, o Espírito Santo na Bíblia não se resume única e exclusivamente a esse texto de Atos 2, não é, tá certo? E a terceira coisa é que sempre que possível, a terceira coisa é que sempre que possível aqui a gente vai chamar a tua atenção para as ênfases da nossa teologia wesleyana, porque nós somos metodistas. Então a nossa visão é uma visão cristã, protestante, de linha metodista. E a gente respeita a nossa teologia metodista, nossa teologia wesleyana. Então você que está nos assistindo e você não tem vinculação à igreja metodista, olha, se você se sentir de alguma maneira invadido, olha, eu te peço perdão, mas a gente precisa em alguns momentos dar as nossas ênfases, porque nós lemos a Bíblia de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Sem alguns extremismos, sem alguns fundamentalismos que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, mais dividem do que unem, tá certo? Então esse é a primeira coisa que eu preciso lembrar a você, tá certo? A segunda coisa que eu preciso te lembrar do encontro anterior é sobre o texto de Atos 2. Nós não usamos Atos 2 como normativa principal para estudo do Espírito Santo. Atos 2 é apenas mais um texto. Então, quando a gente falar de Espírito Santo aqui, pense em Atos 2, mas não como um texto normativo. Ou seja, tem que ser daquela maneira, porque nós explicamos na aula anterior, repito, ela está lá no Facebook inteira, tá? Nós explicamos Atos 2 como um texto que fala sobre a descida do Espírito Santo num dado momento, num momento bem específico da igreja. Alguns teólogos afirmam que a igreja nasce efetivamente com essa descida do Espírito Santo. Ok? Pois bem, e aí por fim eu quero recomeçar a nossa caminhada, a nossa jornada nesse segundo encontro, trazendo à tua memória uma reflexão que eu disse que é uma dor que eu partilhei com você. Que aquelas línguas estranhas de Atos 2, ou aquela ação do Espírito Santo de Atos 2, ela uniu etnias, uniu culturas. Então, eu disse que me causa muita estranheza quando hoje, na nossa igreja contemporânea, aqui eu não falo igreja metodista, eu falo a igreja na face aqui da nossa terra Brasil. A nossa igreja, ela muitas vezes, algumas denominações, alguns líderes pregam um discurso de ódio, de não acolhimento, um discurso de violência. É uma coisa realmente que eu confesso a vocês, irmãs e irmãos, às vezes eu passo olhando coisas no YouTube, televisão aberta, eu confesso também a vocês que pouquíssimas vezes eu assisto, porque às vezes quando eu passo lá e vejo um programa de televisão dessas igrejas, né, chamadas ditas igrejas de massa, e aí quando começa aquelas coisas de venda disso, venda daquilo, venda, ai gente, desculpa, mas me bate, às vezes dá vontade até de chorar, porque não é esse o evangelho que a gente acredita. E eu também acredito que não foi por isso que Jesus morreu, né? Então, enfim, essa última reflexão, tinha uma coisa que eu não falei no domingo passado, e não sei se você deve saber, mas a palavra diabo, lá no original, diabolos,
Uma palavra que indica algo assim, é aquele que separa, é aquele que divide. E aí, se o Espírito Santo é aquele que une, que congrega, que agrega, em oposição, em contraposição, o diabo é aquele que desune, que separa, que desagrega. E o que eu não disse no domingo anterior, porque também a gente já estava falando há 62 minutos, e por uma questão didática não dá para ficar, sabe, jogando coisa, porque às vezes fica difícil de deglutir, de digerir. Mas é aliado a isso uma reflexão bem curtinha sobre a reflexão da reflexão. Os filósofos diriam, é um corolário. Mas um subproduto dessa reflexão é uma coisa muito simples, uma coisa que Jesus em determinado momento ele tinha dito lá no Sermão do Monte. Ele disse assim, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Não pode a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. Então, quando a gente tem dificuldade de entender, ou tem uma certa, vamos dizer assim, dúvida para entender, ou compreender a trajetória de alguém, olhe os seus frutos. Isso vale, irmão e irmã, isso vale para praticamente qualquer coisa, quaisquer coisas da vida. Se você quer saber quem é uma pessoa, olhe para os seus frutos. Se você quer saber se o camarada é um bom profissional, pergunte aos seus clientes. Se você quer saber se uma pessoa é uma boa companhia, pergunte por quem anda ao redor dela. Se você quer saber se a pessoa é um bom pai ou uma boa mãe, pergunte para a família. Por isso que muitas vezes a gente diz que é muito mais difícil você ser crente ou, vou colocar assim, cristão dentro da sua própria casa, porque dentro da sua própria casa, que eu e você, na nossa vizinhança, que eu e você somos provados como que no fogo, somos forjados para saber se em situações limite, porque nas nossas casas muitas vezes nós vivemos situações limite. Nas nossas casas e em situações limites nós somos de fato aquilo que nós dizemos que nós somos. Então, Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Se eu entendo que o Espírito Santo é aquele que agrega, que une, porque Atos 2 me diz que aquilo que aconteceu uniu etnias, uniu culturas. Quando eu vejo gente famosa, rica, poderosa, com as suas grandes estruturas, com seus quase empresariados da fé, falando, fazendo o que fazem e desunindo num discurso de ódio, de violência, num discurso num discurso de morte. Eu fico tentado a acreditar na palavra de Jesus, que diz, pelos frutos conheceis a árvore. Olha, se a árvore boa produz bons frutos e a árvore má não produz bons frutos, não é difícil eu concluir que se aquela ação, para eu entender se é do Espírito Santo ou não, une ou divide. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós falamos de Espírito Santo, a gente não pode, em hipótese alguma, nós não podemos nos furtar a esse tipo de reflexão. Porque muitas vezes o Espírito Santo ele é reduzido única e exclusivamente às suas manifestações. Quando na verdade o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, que trabalha de uma forma muito mais ampla do que eu posso imaginar e não numa forma reducionista de uma mera manifestação pontual do Espírito. Percebe? E é por isso, em cima disso, que hoje, como eu falei no encontro anterior, hoje nós vamos falar do que eu chamo de sistematizações paulinas. Porque veja,
assim, as dúvidas, muitas vezes confusão e balbúrdia que se faz sobre o Espírito Santo e as suas manifestações, não pense você que isso também não foi problema, objeto da igreja primitiva e também da igreja dos pais apostólicos. Por isso que também no encontro anterior nós falamos que muitas vezes por conta da nossa tradição wesleyana, da nossa teologia wesleyana, o quadrilátero wesleyano, que nós explicamos na aula anterior, e aí eu não vou explicar de novo, gente, assiste a aula anterior, que está lá no Face, ela está lá sem cortes. No quadrilátero wesleyano, a tradição ela é importante porque esses pais apostólicos, as vivências da igreja primitiva, todo aquele período, vamos dizer assim, até o quarto século, eles se debruçaram também sobre alguns problemas que nós até hoje vivemos. Então a tradição nesse sentido, ela ilumina a vida da igreja hoje. Percebe? Então, Paulo sistematiza algumas ações do Espírito Santo. E eu vou dizer a você, todas? Não acredito que todas. Mas ele sistematiza algumas para dar vamos dizer assim, um norte para a igreja nascente, naquele primeiro século. Tá bom? E por isso eu quero andar com você em algumas dessas sistematizações. Então a primeira delas, são 3, tá bom, gente? A primeira delas, eu preciso que você abra comigo Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. E aí, é muito interessante, porque lá no versículo 3, Romanos 12, 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, e o que preside com diligência quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui eu faço algumas introduções a esse trecho aqui, e eu quero que você preste um pouco de atenção, irmão e irmã, porque Paulo já está vivendo alguns problemas nas igrejas nascentes. Qual o problema? Que aqui, olha, salta aos olhos se você fizer uma leitura atenta. Ele diz, no início do versículo 3, para que cada um não pense de si além do que convém. E aí no versículo seguinte, 4 e 5, e 6, ele vai dizer que nós somos
membros de um corpo, que é uma argumentação que ele vai usar nos textos seguintes. Mas nesse texto, a introdução que eu faço é a seguinte: Paulo muito possivelmente já estava tendo problemas com gente que queria ter funções ou aparecer mais do que os outros, ou ter numa relação de poder, porque todo ajuntamento humano eu tenho relações sociais, e nessas relações sociais eu tenho relações de poder, que são estudadas pela ciência política da vida. Não é à toa que na sociologia o tripé dela, né, a antropologia, a ciência política e a sociologia propriamente dita, é um tripé. Na ciência política a gente trata das relações de poder. Paulo aqui está lidando com relações de poder. E ele está vendo que tem gente nas comunidades nascentes que de repente está querendo, vamos dizer assim, mandar e fazendo com que o outro simplesmente obedeça, numa relação hierárquica. Quando que na verdade Paulo está propondo não é uma relação hierárquica, eu mando e você obedece, mas uma relação colaborativa, solidária, de companheirismo mútuo, de responsabilidade mútua. Por que Paulo está dizendo isso? Porque certamente tinha gente nas igrejas nascentes que estava começando a gerar problema por conta de disputas de poder. E aí Paulo menciona isso. Aí ele começa a não é hierarquizar, a elencar os dons. Olhe comigo. Capítulo 12, versículo 6. E ele diz: olha, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu chamo a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que profecia, ela, segundo o Antigo Testamento, ela era obter da palavra ou do Senhor a orientação e apontar caminho. Por exemplo, Atos 2, onde Pedro, no seu primeiro discurso, ele cita Joel, e aí cita lá o que está no capítulo 2, a partir do verso 28, se não me engano, a gente talvez ainda lê. Ele cita, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Só que antes disso, que isso é a promessa, antes disso, o oráculo, a profecia de Joel, ela fala sobre um apontar caminho. Qual era o caminho? O caminho do arrependimento e contrição pelos pecados. Então, a profecia aqui era o extrair da palavra e apontar um caminho. Mas a profecia também poderia ser um recebimento do oráculo de Deus e o encaminhar ao povo, apontando um caminho. Então, a profecia aqui, ele fala segundo a proporção da sua fé, é uma proporção da fé que cada um vai avaliar. Mas, olha, profecia, depois no texto de Coríntios, a gente vai ver, isso é um caso que pode gerar muito pano para manga. Então, continuando em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, é onde nós estamos, Romanos 12, 6, fala da profecia e depois fala, eu não sei se na tua Bíblia aí a palavra está ministério ou serviço. Na minha Bíblia está ministério. Na versão, deixa eu pegar aqui uma versão católica,
Na católica está o serviço. Só pegar aqui uma outra versão. Na nova tradução na linguagem de hoje, é servir. Eu quero que você entenda o seguinte, irmão e irmã. Muitas vezes essa palavra ministério, ela é confundida com ministério ordenado. Pastor, pastora, evangelista, presbítero, presbítera. Quando na verdade a palavra ministério aqui, ou serviço, por baixo do texto, já falei com vocês, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita num grego comum, chamado grego koiné. A palavra por baixo do texto é diaconel. A palavra diaconel, ela indica um serviço, mas não é um serviço como esse que a gente imagina, o pastor, o ministério e tal. Mas é o serviço mais, vamos dizer assim, um serviço mais bruto, serviço mais de raiz, que é aquele que você encontra lá quando da instituição dos diáconos, em Atos, no capítulo 6, se não me engano. A função desses era literalmente trabalhar nas coisas cotidianas, servir as mesas, limpar, varrer, enfim. Aí eu volto àquilo que eu falei no início. Paulo está elencando aqui ministério ou diaconel, serviço, e está falando quem faz isso é para fazer com dedicação, não de maneira a moda vambora. E se eu começo, se Paulo está dizendo diaconel aqui, fazer com esmero, com dedicação, e lembrando que aconteceu no início do texto, que de repente Paulo está começando a ver problema, que gente está querendo mandar muito na igreja e que de repente não foi chamada para aquilo, Paulo está dizendo, se você foi chamado para servir as mesas, limpar, varrer, arrumar, trabalho, vamos dizer assim, mais braçal, mais do dia a dia, não pense você que não tem Espírito Santo, porque aqui Paulo está dizendo que isso também é dom, é carisma, é graça, é dom do Espírito Santo. E aqui, gente, eu preciso falar, não posso me furtar e dizer algumas coisas. Muita gente se sente diminuída na igreja local porque faz tarefas, vamos dizer assim, menores ou julgadas menores, porque a gente faz dentro das igrejas um reflexo, um espelho daquilo que nós fazemos na sociedade. Nós não valorizamos o varredor de rua, por exemplo, chamamos o camarada lá, o nobre funcionário da terceirizada lá, ou funcionário da prefeitura, que carrega o nosso lixo cotidianamente, nós chamamos ele de lixeiro e muitas vezes nem damos bom dia. É a invisibilidade pública. Ou então a copeira, a camareira, ou o camarada no nosso serviço que trabalha na terceirizada, que faz a limpeza, a gente às vezes nem dá bom dia, nem sabe o nome da pessoa. Por que isso muitas vezes acontece? Porque a gente acha que aquilo não é importante. Aí a gente pega aquilo, transmigra aquilo para dentro da igreja local e achamos que aquela tarefa daquele irmão, daquela irmã que permite, por exemplo, que esse aparato todo aqui, isso aqui é diaconel, gente. Porque antes de eu chegar, a Estela já muitas vezes já estava aqui, preparando tudo para que isso tudo fosse possível. E isso é diaconel. Irmão e irmã, a gente precisa valorizar, nós precisamos valorizar os dons conforme o Espírito Santo define que valorizemos. Como Paulo está dizendo, eles são corpo de Cristo, ungidos no Espírito Santo, tanto quanto eu ou você. Ou você acha que porque eu estou aqui fazendo uso da palavra, eu sou mais do que o outro, ou então porque alguém usa o microfone, ou está no púlpito, ou canta, é mais do que o outro. A gente precisa, irmãos e irmãs, parar desse mimimi, essa coisa mimizenta, me desculpe, de querer aparecer. Porque muitas vezes existem dons que não aparecem, são dons fundamentais para a nossa vida na igreja. Assim como, eu sigo no texto, veja, versículo 8, ele fala o que contribui
que o faça com liberalidade. Irmãos e irmãs, contribuição, doar, ofertar, eu não estou dizendo dízimo, porque dízimo, segundo a palavra, segundo nós cremos, dízimo é praticamente equiparado a um mandamento, onde é uma conscientização que eu tenho de que a 10ª parte não me pertence, pertence ao Senhor. Mas a oferta, a contribuição liberal, isso, além vamos dizer assim, do necessário, isso é dom, e é dom dado pelo Espírito Santo. Nós conhecemos pessoas maravilhosas que elas não oram comunitariamente, não varrem o chão, não usam do microfone, não estão nos púlpitos. Mas quando nós falamos para ela, temos um projeto assim, temos um projeto assado, olha, precisamos apoiar tal ação. Eles são aqueles que são prontos a tirar o talão de cheque, como uma certa vez, eu não vou aqui me referir quem era, mas uma família, quando falamos de um projeto, sabe o que eles fizeram, meus irmãos? Eles perguntaram, quanto você precisa? A gente vai precisar de mais ou menos tanto. Pegaram o talão de cheque e fizeram 12 cheques, todos pré-datados para o ano inteiro. Não voltou nenhum. E aí você vai me dizer o quê? Que isso não é dom? Irmão, irmã, a gente precisa parar com essa coisa de querer aparecer. Porque muitas vezes o aparecer, ele gera aplauso. E aplauso, como nós já estudamos no estudo sobre oração e jejum, aplauso é algo contrário àquilo que o Senhor, Ele nos requer. Está com dúvida? Abra comigo, por favor. Obrigado. Aqui, gente, ó, isso é diaconel. Alguém lembrou de trazer água? Diaconel. E a pessoa nem apareceu na câmera. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. No Evangelho segundo, mantém, por favor, tá? Mantém Romanos aberto, ok? A gente vai voltar lá. Mas abra comigo no Sermão do Monte, Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 11. Mateus capítulo 6, verso 1. Mateus 6, 1. Mateus 6, 1. É apenas para eu ilustrar e com o texto o que eu estou dizendo, ok? Mateus 6, 1, ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. E aí o texto ainda segue, versículo 2: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. E aí ele diz, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Ao dares a esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando orardes é a mesma coisa, quando jejuardes é a mesma coisa. Irmãos e irmãs, não se enganem, não nos enganemos. Se eu quero aplauso, eu não quero reconhecimento do Senhor. Eu preciso escolher. Eu quero aplauso ou quero reconhecimento do Senhor? Porque muitas vezes aqueles que querem um aplauso porque querem aparecer têm dificuldade de entender o que é fazer as coisas pelo Senhor. Por isso que Paulo, volte a Romanos 12. Paulo, Romanos 12, versículo 3, ele diz: por isso digo que cada um entre vós não pense de si mesmo além do que convém. Irmão, irmã, se eu fui chamado para uma tarefa e o Senhor me concedeu uma tarefa, eu tenho que me manter naquela tarefa.
que ocorre é que muitas vezes, aí o problema das manifestações e aqueles e aquelas que reduzem o Espírito Santo única e exclusivamente às manifestações. Alguns veem alguns ministérios, algumas tarefas, alguns dons e dizem, olha que bonito, e aí veem que todas as pessoas olham para ela ou para ele, olha que legal, e aí lá no íntimo, eu queria também isso, todo mundo está olhando para ele. Quais foram as provações, as tentações de Jesus? Abra comigo. Desculpa, gente, vamos lá, isso a gente precisa bater, porque aí alguém vai dizer, mas isso não está na Bíblia. Tá bom, não está, então você rasgou, é porque você arrancou a página da tua Bíblia disso. Mas está na Bíblia sim, meu filho. Está na Bíblia, a gente precisa usar o que a Bíblia diz, como Jesus disse. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um construtor sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, em alicerce firme, fundamentado, fincado. No entanto, aquele que ouve as palavras e não as pratica, é comparado àquele que, de alguma maneira, construiu a casa sobre a areia, sem alicerce, sem nada. Aí, quando vem o aperto, a casa cai. Não se engane, meu irmão, não nos enganemos. Mateus capítulo 4 diz que Jesus, Mateus 4:1, Mateus 4:1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e aqui o deserto, aqui a gente poderia até falar um dia só sobre isso, que é o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. O Espírito Santo permite que Jesus vá à provação. E aí tem muita gente que às vezes passa por provação e diz, Senhor, o diabo, para, às vezes o Senhor está te provando, querendo que você viva aquilo para testemunho, como testemunho às pessoas, para que eles olhem o Jesus que está em você em meio à provação, em meio à privação. E aí quando eles olharem para você em meio à provação e privação e verem que você está fiel, está firme e tal, vão dizer, rapaz, esse cara está sobre a rocha, porque veio o vento e o cara não caiu. Esse é crente. Diferente de... vamos para o texto, gente, que senão aí começa a pregar, é complicado. E aí diz que depois de jejuar, o tentador o encontra, para que as pedras se transformem em pão. Depois, para que no pináculo do templo ele se lance, para que todo mundo veja. Ou então dizendo, olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Das 3 tentações, 2 delas iriam dar a Jesus fama e reconhecimento. Jesus é o nosso padrão, irmãos e irmãs. Jesus é o nosso paradigma. Ele não quis. Para pensar, né? Volta em Romanos 12. E aí, além do ministério, fala o que ensina, esmere-se no fazê-lo, que é outra manifestação do Espírito Santo. Irmão e irmã, ensinar é dom. Existem aqueles que têm talentos naturais, existem aqueles que estudam bastante. Às vezes, muito provavelmente você encontrou alguém ao longo da sua vida escolar, sua vida acadêmica, que você diz, o cara sabe muito, cara, mas o cara não consegue passar. Porque, querido, entenda uma coisa, o seu dom, ele vai se manifestar tal qual aquela palavra que diz, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se coloca a luminária, a luz embaixo da cama, mas você coloca no velador para que ilumine todo mundo. O dom do Espírito Santo é a mesma coisa, porque é aquela coisa tão extraordinária que as pessoas olham assim, rapaz,
cara, da onde vem isso? É aquela pessoa que consegue explicar e você consegue entender. É aquela pessoa que consegue extrair do texto uma coisa que você pensa assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é Espírito Santo. Irmão e irmã, entenda uma coisa, o Espírito Santo ele é capaz de arrancar do seu baú coisas extraordinárias, mas quando você foi chamado com aquele carisma, aquele dom, aquela coisa. Porque se você quer ensinar e você não tem dom, você vai ter muita dificuldade, você vai ser aquele cara que diria assim, pô, o cara é esforçado. Eu não quero ser esforçado. Eu quero ser ungido. Ungido pelo Espírito Santo para falar coisas que nem eu mesmo imaginaria que conseguiria falar. Por isso, irmãos e irmãs, que quando a gente fala de dom, a gente está falando de uma capacitação extraordinária que talvez aliada àquilo que a gente já carrega. É esse Espírito Santo que potencializa exponencialmente aquilo que eu e você somos capazes de fazer. Por isso, quando Paulo está sistematizando os dons aqui, ele está tentando trazer luz à igreja, aquela igreja nascente, para as manifestações que estavam ali começando, sendo efusivas, mas também estava gerando problemas na igreja nascente, porque, como eu falei, tinha gente que queria aparecer, enquanto que tinha gente que realmente estava ungida pelo Senhor, querendo fazer simplesmente o trabalho que o Senhor queria que fosse feito. Quisesse que fosse feito. Olha aí o trecho no versículo 8, e eu falo do que preside. Aqui, gente, o presidir, entenda como aquele, em algumas traduções está o que governa, como a capacidade de organizar gente e estar à frente de pessoas, de circunstâncias. Lembra você quando Jesus, em determinado momento, ele fala lá na parábola do semeador, de sementes que, germinando em solo fértil, elas frutificam a 30, 60, a 100 por um. Ele está falando sobre capacidades de cada um. Ou então, quando ele está lá na relva, distribuindo a pão e peixe, a primeira coisa que ele fala, olha, vamos distribuir o povo aqui em grupos de tantos e tantos e tantos. Ele está dizendo, em outras palavras, que olha, no reino existem capacidades para cada um, de coordenação, vamos dizer assim, de gerência de pessoas. Tem gente que consegue gerir uma situação com facilidade. Tem gente que não consegue reunir 5 pessoas que já dá problema. Porque aqueles que coordenam muitas vezes precisam ser agregadores. Não, eu não vou falar elo de ligação. Não vou. Mas eles precisam ser gente que junte as pessoas e caminhe com elas. Por isso, governo, coordenação, está aqui, é dom do Espírito. Como diz Paulo, o que preside com diligência. Que a gente poderia dizer com disciplina ou com, vamos dizer assim, persistência, não desanimar. Paulo fala ainda de um outro dom, ainda no versículo 8, o que exorta. A exortação aqui, ela está equiparada ao aconselhamento. E esse aconselhar também é dom. Você já viu gente que é capaz de ouvir você, ouvir, e depois de ouvido bastante, te dizer algo que toca profundo em você? É dom.
Tem gente que é capaz de te aconselhar e falar tão fundo que você pensa, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Esse exortar, gente, não é o apontar o dedo, como muitos aí por aí julgam, que é aquela coisa do apontar calcado em costumes. Gente, Espírito Santo muitas vezes não tem nada a ver com costumes. Costumes eu estou dizendo com relação ao meu corte de cabelo, a calça comprida que eu estou usando, e ó, não conta para ninguém, hoje eu estou de bermuda. A saia que você não usa, porque as mulheres estão de calça comprida, ao esmalte da tua unha, a cor do teu cabelo. Aí a pessoa olha e te julga pelo que você veste, pelo que você usa, e aí ainda diz que foi o Espírito Santo que mandou. Gente, a gente precisa rever as nossas posições. Por isso que muitas vezes quando Paulo ele elenca esses dons, ele está dizendo de novo, olha, vamos parar de arrumar problema na igreja, vocês estão querendo aí mandar ou aparecer e tal, olha, vamos fazer o que cada um foi chamado para fazer. Se fosse hoje, eu diria assim, cada macaco no seu galho, ou ado a ado, cada um no seu quadrado. O texto de Romanos 12, ele fala por fim, quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Misericórdia é ter compaixão para com o mais fraco, para com aquela que está precisando de ajuda e se compromete com ela. Misericórdia é mais ou menos aquilo que quando Jesus explana na parábola que nós conhecemos como a do bom samaritano, ele diz, quem foi o próximo daquele caído? Ou quem esteve mais perto? E o próprio fariseu, o doutor da lei, ele reconhece dizendo, aquele que exerceu ou teve misericórdia dele. E aí o que Jesus diz? Pois bem, vai e faça o mesmo. Misericórdia é ter compaixão daquele mais aflito, daquele que precisa. E olha, gente, muitas vezes ele precisa de você e você vai ter que pôr a mão no bolso para andar com ele. Então você vai gastar não somente o teu tempo, você vai queimar a tua energia emocional e você vai queimar talvez algumas cédulas e algumas moedas aí para ajudar aquela pessoa. Exercer misericórdia é de alguma maneira minimizar, amenizar, minorar o sofrimento daquele que está numa situação de limite, de risco. Isso é dom. É aquela ideia de que você está numa comunidade e toda vez que alguém lembra tem alguém lá na porta, na rua, precisando tal, chama a irmã, fulana que é irmã, todo mundo reconhece. Isso é dom, gente. A comunidade reconhece dom, a comunidade reconhece o chamado. Por isso, e aqui eu faço um parênteses, tá? Que talvez eu até fale de novo, quando a gente estiver falando em Efésios, que é o outro texto normativo de Paulo para Espírito Santo, pastorado, aquele que é levantado como pastor, pastora, evangelista, isso é reconhecido na igreja metodista, isso deve ser reconhecido pela comunidade, pelos seus pares, pelos leigos e leigas que ali congregam. E aí na igreja metodista, para a gente encaminhar alguém para os estudos teológicos, a gente como comunidade precisa reconhecer que aquela pessoa tem o dom para aquilo. A comunidade reconhece. Da mesma maneira, irmão e irmã,
a gente precisa entender que muitos desses dons que nós estamos dizendo são dons que aparecem tanto que é a comunidade que reconhece. Então tem aqueles e aquelas que, poxa, até querem fazer, até tentam, até fazem. Mas a comunidade olha assim, mas... fulano faz, mas ele é esforçado, né? Você me entende? Aí, gente, Romanos 12, do 3 ao 8, ele fala dos dons e depois, eu não vou ler, ele fala do amor, no versículo 9. O amor, ele precisa ser o cimento que liga essas coisas. Sem amor, não vai. Então, quando houver a manifestação do Espírito, tente identificar se há amor. Se alguém se diz ungido ou tocado ou andando no Espírito, veja se ali há amor. E olha, como é que você vê isso? De novo, olhe comigo, abra comigo, Gálatas, no capítulo 5, Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, veja aí na sua Bíblia, irmão e irmã, Espírito aí está com letrinha minúscula ou letrinha maiúscula? Letrinha maiúscula, então é o Espírito Santo. O fruto do Espírito qual é o primeiro? É amor. Então, se alguém se julga ou acha que está ungido pelo Espírito, a primeira pergunta é: cadê o amor? E aí vem outros: a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, paciência, tranquilidade, sossego, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade, irmão e irmã, não se engane. Fidelidade é comprometimento com a causa. E não apenas pontualmente, mas é comprometimento. Fidelidade. E termina com mansidão e domínio próprio. Me lembro uma vez de um irmão lá no Rio, que fazendo porque às vezes a pessoa se empolga, né? Quer fazer aquela oração bonita para rimar. Ô Senhor, assim que ele orou: ô Senhor, faze-me manso como um ganso. Meu Deus, eu já tive ganso em casa. Aquilo era um terror, pior do que cachorro. Meu pai. Mas enfim. Então, gente, quando a gente, nessa primeira lista normativa de Paulo, ele está elencando os dons, ele está elencando e conclui, que é o começo de um outro pedaço, né? Mas conclui dizendo amor. Tem que ter amor. E amor é fruto do Espírito. Então, se nós estamos falando de Espírito Santo, e aqui a gente está falando sobre as normatizações de Paulo acerca do Espírito, das manifestações do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, eu não posso abrir mão de falar do amor. Não posso abrir mão de falar dos frutos do Espírito. Isso faz parte. Não dá para você dizer que está no Espírito e está... Se você... Lembre, o que Jesus diz? Pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má, entende? Daí a minha reflexão, chama o Estela lá. Daí a minha reflexão, o Insta caiu aqui.
Mas a gente já também está no finalzinho, eu vou precisar encerrar, gente. Estou falando 58 minutos, né? E eu já estou me encaminhando para o final desse trecho. E daí eu me volto à primeira reflexão. Deixa. Não, esse não vai deixar. A primeira reflexão lá no início do encontro, que eu disse, olha, que foi o que nós encerramos no final do domingo passado. Eu não posso, gente, entender todas essas manifestações que ditas, entre aspas, evangélicas, de violência, de discórdia, de essa cultura do cancelamento e muitas vezes com política partidária envolvida. Gente, misericórdia. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para a paz. Por isso que o próprio Paulo, em determinado lugar das suas epístolas, ele diz assim, olha, tanto quanto depender de vós, tende paz com todos. Pois bem, o outro texto, irmãos e irmãs, e aqui eu vou deixar apenas indicado, eu não vou abrir, porque nós já estamos indo para 60 minutos, e foi o que a gente se propôs a fazer, tá bom? É o texto, famoso texto, de 1 de Coríntios, no capítulo 12. Primeira de Coríntios, no capítulo 12. Que eu vou deixar indicado, não vou ler agora, vou deixar indicado, e eu preciso, como tarefa de casa, eu preciso que você leia tarefão de casa, meus irmãos e minhas irmãs, os capítulos 12, 13 e 14 de 1 de Coríntios esta semana, que é o texto que a gente vai se debruçar no próximo encontro. Então, tarefa para casa, para essa semana, nas suas devocionais, 1 de Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Amém? Aqui eu preciso encerrar porque a gente já está no nosso tempo, tá? São 61 minutos e foi o que a gente se propôs a fazer. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer e te suplicar, dá-nos entendimento sobre o Espírito Santo. E faz-nos entender, sim, Senhor, não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, essas verdades espirituais acerca disso que a Tua Palavra está nos ensinando. Ensina-nos, Senhor, a sermos tais quais construtores prudentes que constroem alicerce firme sobre a rocha. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nessa semana na leitura da palavra, nesses textos que indicamos, para que o Senhor, no Teu Espírito Santo, nos ensine em profundidade. Pai querido, é no nome de Jesus que nós te pedimos, guarda as nossas famílias e caminha com a gente, Pai. E assim nós te agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Querido, querida, que o Senhor te abençoe, pessoal do Face, pessoal do Instagram, muito obrigado pela tua companhia, pelo teu acolhimento, obrigado pelo teu abraço. Boa semana, bom domingo para você.